A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça e a força do Espírito Santo, a força de Deus nosso Senhor, a graça de Deus, o poder e a força do Espírito Santo esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida e na sua família. Hoje nós iniciamos mais um programa Levanta-te, com este dia tão especial, dia de São José Operário, com este tema do Evangelho, a qual os discípulos perguntam aos outros discípulos: não é este o filho do carpinteiro? Hoje nós celebramos o dia de São José Operário. São José Operário, este que foi o escolhido para ser o chefe da Sagrada Família. São José é o servo de Deus que o Pai Eterno escolheu para ser o pai adotivo de Jesus. E também São José é o nosso pai espiritual por excelência, porque também é o pai de Jesus. E São José, ele teve esta grande missão de guiar e ser o guardião da família de Deus, da Sagrada Família. Vamos iniciar o nosso programa Levanta-te com o sinal da cruz, o sinal da nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recorramos a Maria, aquela que vem interceder por nós neste dia, e que suas graças e suas bênçãos possam estar presentes sobre nós, entre nós, em nossa casa, nossa vida e nossa família. Amém? Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, pois, com igual confiança, vós recorrão à Virgem das Virgens, e gemendo sobre o peso dos meus pecados próximos aos pés, não desprezeis ouvir as minhas súplicas, a Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos a ouvir, propícia de me alcançar o que vos peço. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua vida e seu coração. Vamos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, versículo 53. Evangelho de Mateus, versículo 53. Jesus ensina em Nazaré. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhes vem esta sabedoria e essas forças miraculosas? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabia o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado, e por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Hoje nós temos a alegria de festejar o dia de São José Operário. São José Operário, que nós conhecemos também como São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus e patrono universal da Igreja. Em 1854, o Papa Pio IX proclama São José como patrono universal da Igreja. E São José, ele teve uma grande missão. São José, ele foi escolhido para ser o pai de Jesus, mas também ele teve a incumbência de sustentar aquela família, guardar, proteger e defender. São José, ele é modelo para todos os pais de família católicos e é modelo também de homem. E São José, no seu tempo na terra, ele protegeu, guardou e defendeu a família de Nazaré. Todos os homens devem se espelhar em São José. Todos aqueles que vivem com fidelidade aos desígnios de Deus, que vivem com fidelidade aos princípios da fé cristã. São José também, ele foi o que Deus escolheu para ser o pai de Jesus, mas também ser o esposo de Maria. Conta-se a tradição antiga que quando São José foi escolhido para ser o pai de Jesus, havia vários homens de Jerusalém que tinham em suas mãos uma vara. E na lei de Moisés, aquela vara qual florisse, aquele cajado qual florisse, seria digno de casar com aquela mulher que estava ali, do qual o cajado, o bastão a qual floriu, foi o de José. E por quê? Porque nós vemos em São José a sua simplicidade, nós vemos em São José a sua pequenez, mas também a grande missão que ele recebeu. Imagina você a confiança que Deus pôs em São José. E nós vemos São José como também o carpinteiro, como diz aqui o Evangelho de hoje. Carpinteiro, hoje nós podemos denominar como tecnotron, ou seja, tecnotron também se traduz como carpinteiro, ou seja, um artesão. E São José, ele teve muitas realidades da sua vida em que ele quis abandonar Maria. Mas em sonho Deus aparece. E uma outra realidade de São José foi as vezes em que Deus falou ao seu coração para pegar Maria e fugir para o Egito, pois Herodes queria matar
o seu filho, que também era filho de Deus. E São José prontamente ele vai e pega Maria e leva para o Egito. E Deus fala com ele de novo: vai e fique lá até que eu te avise. Herodes morreu, São José voltou para a sua cidade. E São José também teve uma grande graça de morrer nos braços de Jesus e Maria. E nós vemos também São José nas realidades do nosso trabalho, porque ele era trabalhador e pensamos que São José era um dos melhores carpinteiros de seu tempo. E que São José possa interceder por você, sua casa, sua vida, sua família. E que neste dia do trabalhador, São José operário possa interceder pelo seu trabalho, abençoar o seu trabalho, a sua casa, a sua vida e possa ser o providente nas suas realidades financeiras. Amém? Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e a força da sua verdade e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Vamos para um momento de oração e pedir as graças e as bênçãos de Deus em nossa vida e pedir a Deus as suas luzes e a sua graça. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus amado, Deus bendito, nós vos pedimos a graça e a intercessão de São José Operário. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos totalmente fiéis, assim como São José foi, guarda providente da família de Nazaré, que possamos também nós, homens, ser modelos de pai, de marido para aqueles que vivem um matrimônio, mas também modelos de homens, assim como São José foi. Dai-nos, Senhor, a graça que nós pedimos também sobre o nosso trabalho e que a graça do Espírito Santo possa mostrar-nos o caminho mais seguro, assim como São José teve a graça de proteger a família de Nazaré. É isso que nós pedimos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e a força da sua verdade, a luz e a força do Espírito Santo e a intercessão de São José Operário esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Que Deus seja providente em sua vida e que a intercessão de São José esteja com você, na sua casa e no seu coração. E a luz do Espírito Santo esteja com você. Eu desejo que você possa ser abençoado e que São José possa interceder por sua casa, sua vida e sua família. Amém? Faço um convite especial a você. Nos próximos dias nós iniciaremos o grande cerco de Jericó no fim do término do tempo pascal. Um dia após o término do tempo pascal, numa segunda-feira, nós iniciaremos o cerco de Jericó neste programa. Amém? Que você possa se preparar para este momento de graça, que é o cerco de Jericó, e pedimos a Deus a graça de
ser derrubada todas as muralhas de nossa vida. Amém? Pedimos aos nossos irmãos diáconos e sacerdotes que estiverem conosco, que nos dê a sua bênção, nos ajudem a pedir a bênção de Deus. Senhor esteja com você, Ele permanece no meio de nós. As bênçãos e graças infinitas pelo poder e pela bondade de Deus, na luz e na força do Espírito Santo, esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua vida. A paz de Jesus. Salve Maria Santíssima. São José, rogai por nós. E viva São José!